Fala galera, bom dia, tudo bem? Professor Levi. A gente vai continuar nossas aulas de ondas, agora falando sobre fenômenos ondulatórios, tá? Que é um assunto muito importante dentro de ondas, tá? Que são fenômenos que ocorrem com todos os tipos de ondas, e eu vou dividir essa aula em duas partes. Hoje a gente vai gravar os três primeiros fenômenos, que são reflexão, refração e difração, e na próxima aula a gente pega o restante, que é interferência, polarização e ressonância. Tudo bem, galera? Vocês também vão receber uma apostila com questões, tá? Então, vamos iniciar aqui essa apresentação. Vamos lá, galera. Vê se apresenta aí. Vamos lá. Você está apresentando para todos. Beleza. Então, como foi falado, existem 6 fenômenos ondulatórios aqui que a gente vai estudar, tá? O primeiro é a reflexão, depois refração, difração, ressonância, polarização e interferência, tá? Então, nós temos aqui 6 fenômenos ondulatórios. A gente vai começar o nosso estudo desses fenômenos por reflexão, tá bom? O que é reflexão, galera? Reflexão ocorre quando uma onda incide uma superfície de separação entre dois meios, bate nessa superfície e retorna para o meio de origem, tá? Então, ela bateu e voltou. Se ela bate e volta, ela vai manter suas características constantes, como velocidade, comprimento de onda e frequência, tá bom? Um dos exemplos dessa reflexão é o eco, que a gente vai estudar com mais calma daqui a pouco, tá bom? Então, vamos prosseguir aqui. Aqui nós temos um exemplo típico de reflexão, tá? Nós temos um raio incidente, tá? Ele vai incidir nesse ponto aí, onde ele é separado entre dois meios, né? Nesse ponto onde ele incide, tu traça uma linha imaginária chamada de reta normal. Eu vou representar aqui pela letra N, tá bom? E aí você percebe que o raio incidente e a normal estão formando um ângulo aqui. Esse ângulo a gente vai chamar de ângulo de incidência, representado pela letra I. Quando esse raio bate e reflete de volta, ele forma um outro ângulo com a normal que eu vou chamar de R. Esse R é chamado de ângulo de reflexão. Existem duas leis da reflexão aqui, galera. A primeira lei diz o seguinte, que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, tá bom? Então, esses dois ângulos aqui são sempre iguais, reflexão e incidência, beleza? A segunda lei diz o seguinte, que esse raio incidente, essa reta normal aqui, tá? Essa reta normal, e o raio refletido, eles são coplanares, ou seja, eles fazem parte do mesmo plano. Então, se o raio incidente e a normal estão num plano, o raio refletido também vai estar nesse plano. Então, as duas leis da reflexão são essas. O raio incidente, a reta normal e o raio refletido são coplanares. E a segunda lei diz que o ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão. Tudo bem? Tá. Aqui embaixo nós temos dois exemplos de reflexão de uma corda. A diferença é que no primeiro exemplo a extremidade está fixa, está presa na parede, tá? E o segundo exemplo é que ela está livre. Esse anel aqui pode subir e descer, tá bom? Qual é a diferença? O que acontece aí com a reflexão quando a extremidade está fixa? E o que acontece com a reflexão quando a extremidade está livre? Vamos ver isso aqui com calma, olha lá. Quando a extremidade está fixa, se a onda veio como uma crista, ela vai ser refletida invertida, ou seja, ela volta como um vale. Por quê? Pela terceira lei de Newton, esse ponto aqui que está fixo, quando ele receber essa força para cima, que a corda faz, já que ela vem como crista, ele reage empurrando ela para baixo, ou seja, ela vai sofrer uma inversão. Então, ela volta com uma inversão de fase. Se ela veio com uma crista, ela volta como um vale. Tudo bem? Já na extremidade livre, o fato de ter um anel aqui sem atrito, né, que pode subir e descer, faz com que essa onda apenas contorne esse tubo aqui. Ou seja, se ela veio como crista, ela é refletida também como crista. Ou seja, não há inversão aqui de fase da onda, tá? Então, se cair para vocês uma questão para marcar qual é o tipo de reflexão que vai ter numa corda, você tem que observar. Se a extremidade é fixa, ela vai sofrer reflexão com inversão. E se a extremidade estiver livre, ela vai sofrer reflexão sem inversão. Tudo bem, gente? Beleza? Tá. O sonar é uma aplicação da reflexão. O que é o sonar? O sonar é um aparelho que emite um som, tá bom? Aqui. E que esse som vai ser refletido, por exemplo, na profundidade, para calcular a profundidade de um rio, tá? Se eu chamar a profundidade desse rio aqui de X, tá? E se eu souber a velocidade do som na água,
E o tempo de ida e volta, olha lá, uma questão aqui. Se você souber a velocidade e o tempo de ida e volta, dá para você calcular, evidentemente, essa distância aqui, que seria a profundidade do rio. Né? Como é que a gente faz isso, professor? Lembra que velocidade é espaço pelo tempo, né? Vou colocar bem aqui. Velocidade é igual a ΔS, né? Sobre ΔT. Só que o ΔS, o que seria aí, galera? O ΔS seria x para ir mais x para voltar. A onda vai lá no fundo e volta. Ou seja, no lugar desse ΔS, eu posso colocar 2x, se ele me der o tempo de ida e volta, né? E o intervalo de tempo aí ele vai me dar. Eu chamo de tempo de ida e volta. Então, para a gente calcular a profundidade de um rio, que use a aplicação da reflexão do som, a gente pode utilizar por essa expressão, velocidade é igual ao espaço pelo tempo. Só que lembra, para o som descer, ele percorre x. Quando ele bate no fundo e volta, ele percorre x de novo, ou seja, a distância total é 2x. Se ele não der o tempo de ida e volta, se ele der o tempo só de ida, aí tu usa só x aqui. Mas se ele der o tempo de ida e volta, tem que colocar 2x, porque é x para descer mais x para subir. Tranquilo, hein? O eco, como eu falei, é a reflexão do som numa parede, tá? E ele ocorre quando o som emitido para o meio chega de volta depois que o som direto que veio para o teu ouvido já terminou. Porque quando a gente fala, existem dois sons. Um som que vem direto para o nosso ouvido e um que vai para o meio, tá? Se você estiver próximo de uma parede, esse som que vai para o meio vai bater na parede e vai voltar. Se ele voltar num tempo superior a 0,1 segundo, um tempo maior que 0,1 segundo, esse som que veio direto já terminou. E aí você vai ouvir o som que foi refletido de novo, tá bom? Então, você vai ouvir o som refletido 2 vezes, tá certo? Aí isso a gente chama de eco. Como é que a gente calcula essa distância, professor? Tem como calcular assim? Da mesma forma que a gente fez para o sonar. Se tu chamar a distância que você está para a parede de x, né? Você pode calcular qual é a distância mínima para que ocorra o eco através dessa expressão. Velocidade é espaço pelo tempo, né? Se ele der na questão, por exemplo, para você, que a velocidade do som no ar vale 340 metros por segundo, e o tempo mínimo que eu possa distinguir dois sons é de 0,1 segundo, né? Você vai descobrir que a distância mínima que você tem que estar de uma parede vale 17 metros para que ocorra o eco, tá? Isso é uma questão, um cálculo que você pode fazer com esses dados que eu forneci aí, tá? A velocidade do som no ar é 340 metros por segundo, não se preocupe que não é questão de dar isso para vocês. E o tempo mínimo para que você possa distinguir dois sons é de 0,1 segundo. E aí a gente calcula qual a distância mínima que uma pessoa deve estar de uma parede para que ela possa perceber o eco, a partir de 17 metros. Tranquilo isso aí? Beleza? Bom, um outro fenômeno ondulatório que tem aqui importante é a refração. Só que, diferentemente do som, da reflexão, perdão, a refração é quando a onda bate na superfície e passa para o outro lado, ela muda de meio. Então, repara, se ocorre mudança de meio, vai ocorrer mudança de velocidade, tá bom? Tá? Então, quando uma onda muda de meio, por exemplo, do ar para a água, ela sofre refração. Quando a onda muda aqui na praia, passa de uma região da água mais funda para a região mais rasa aqui, ela sofre refração, porque a água mais rasa é um meio diferente de água mais profunda. Por isso que as ondas quebram aqui na praia, porque ela está passando, ela vem lá do fundo, né, lá de uma região mais distante, que é o fundo do oceano, para cá, para a beira. Então, quando ela vai diminuindo de profundidade, ela vai mudando de velocidade, ela vai diminuindo de velocidade, tá? Então, a refração é mudança de velocidade devido à mudança de meio. Então, aqui nesse exemplo, nesse desenho aqui, vocês podem ver o seguinte: o comprimento de onda é a distância entre essas duas frentes de onda. Vocês estão vendo que essas linhas aqui paralelas, elas são chamadas frentes de onda. A distância de uma para outra, a gente vai chamar de lambda, o comprimento de onda. Tudo bem? Beleza? Quando essa onda passa do meio 1 para o meio 2, tá? O que acontece? Ela diminui de velocidade, diminui de comprimento de onda. O comprimento de onda ficou menor. Se o comprimento de onda ficou menor, significa que a velocidade também diminuiu. Então, no meio 1, tu percebe que o lambda 1, ele é maior que o lambda 2. Isso vai ocasionar que a velocidade no meio 1 também é maior que a velocidade no meio 2, já que comprimento de onda e velocidade são diretamente proporcionais, tá bom?
O que não muda aí, professor, quando uma onda muda de meio? A única coisa que não muda é a sua frequência, tá? A frequência de uma onda, ela depende da fonte, não depende do meio. Então, quando uma onda mudar de meio, ela vai, na verdade, mudar de velocidade e comprimento de onda. Vai manter sua frequência constante. Tudo bem? Aqui nós temos uma comparação do som com a luz, tá? Vocês sabem que o som é onda mecânica, ou seja, precisa de matéria para se propagar, e a luz é onda eletromagnética, ou seja, não precisa de meio material para se propagar, tá? Então, por exemplo, se o som passa do ar para a água, essa linha se afasta da normal, olha lá. O ângulo de refração é maior que o ângulo de incidência. Por quê? Porque quando ele passa do ar para a água, ela se afasta da normal, já que a velocidade do som aumenta na água, já que o som é onda mecânica, precisa de matéria. Onde é que eu tenho mais matéria? Na água do que no ar, mais densa a água que o ar. Então, quando uma onda passa do ar para a água, uma onda sonora, ela aumenta de velocidade, tá bom? Então, a velocidade do som na água é maior do que a velocidade do som no ar. Assim como o comprimento de onda, já que ele acompanha o que acontece com a velocidade. A única coisa que não muda na refração, mais uma vez, é a frequência. Já a luz é o contrário. A luz, ela é uma onda eletromagnética, ou seja, ela não precisa de matéria. Na verdade, a matéria atrapalha a velocidade da luz. Tanto é que a velocidade dela é máxima no vácuo, que é 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Então, aqui, quando esse raio de luz passar do ar para a água, ele vai diminuir de velocidade. Por isso que ele está aproximando da normal. Olha aqui, esse ângulo é menor do que o ângulo de incidência. Então, ele desviou para dentro. Quando a onda aumenta de velocidade, ele desvia para fora. O ângulo é maior, tá? Então, para a luz, a velocidade na água é menor do que a velocidade no ar. Então, o comprimento de onda que acompanha a velocidade, ele também vai diminuir. A única coisa que não muda na refração é a frequência, porque a frequência depende da fonte. Então, esses dois desenhos mostram a refração que ocorre do som e da luz quando passam do ar para a água. São comportamentos opostos. O som, ele aumenta de velocidade quando passa do ar para a água, e a luz, ela diminui de velocidade quando passa do ar para a água. Tudo bem, galera? Tranquilo isso aí? E o terceiro fenômeno ondulatório que a gente vai falar para vocês chama-se difração. O que é difração? Difração é o fenômeno que ocorre quando uma onda contorna um obstáculo, tá bom? Quando ela contorna uma barreira, uma fenda, um muro, né? Então, toda vez que a onda contorna um obstáculo, vocês vão receber um resumo com tudo isso aí que eu estou falando, tá? Quando uma onda contorna um obstáculo, ela sofre um fenômeno chamado de refração, tá? Então, nós temos aqui, só escrever aqui, contorna um obstáculo. Olha lá. Contorna o obstáculo. Então, aqui nós temos aqui um exemplo de água, né? E um rio aqui separado por uma fendazinha. Quando a água passa por essa fenda, ela abre, como se essa fenda funcionasse como um ponto inicial de onda, né? Como uma fonte de ondas secundárias. Quando eu tenho duas meninas conversando atrás de um muro e o menino está ouvindo, ele não consegue vê-las, mas ele consegue ouvi-las, porque o som, ele passa por cima, ele contorna o obstáculo, o muro aqui no caso, tá? Então, esse fenômeno que a onda dibra uma fenda, dibra um muro, dibra uma barreira, a gente chama de difração. Quando eu estou na minha casa, falando lá no meu quarto, e a minha mãe está na sala e escuta eu falando, mesmo sem me ver, é porque a onda está contornando a brecha da porta. E aí, esse fenômeno que ela está sofrendo chama-se difração. Tudo bem? Vamos pegar um exemplo aqui, olha lá. Tem uma fenda, uma pequena brecha aqui, que a onda se propaga e passa por essa brechinha aqui, tá? Então, ocorrendo difração aqui de novo. Na água, olha só, mesmo exemplo, né? Quando a onda passa numa fenda, ela sofre difração. A luz, ela sofre difração, professor? Sofre, mas o comprimento de onda dela tem que ser muito pequeno, né? Aliás, o obstáculo tem que ser muito pequeno. Para que haja difração, o comprimento é uma condição principal. Para que haja difração, o tamanho do obstáculo tem que ser comparável ao comprimento de onda da onda. Como a luz tem um comprimento de onda pequena, ela só vai sofrer difração se eu tiver, por exemplo, uma folha cortada com uma gilete, e eu iluminar com uma fonte aqui. E aí o que vai acontecer? Quando a luz passar, a gente vai ter, na verdade, a luz abrindo depois de passar dessa pequena fenda aqui. Ela só vai sofrer difração por causa que a brecha é pequena. Se for uma janela larga, a gente não vai perceber, a gente vai ver a luz atravessando aqui o buraco e do mesmo tamanho lá do outro lado. A parte iluminada do mesmo tamanho. Mas quando a fenda é muito estreita, quando a luz atravessa ela, a luz se abre e a região iluminada é bem maior, percebe? Mostrando que a luz ela sofreu difração, ela abriu depois que passou por aquela fenda. Uma condição
anotar aqui isso. A condição para que ocorra a difração é que o comprimento de onda seja aproximadamente da mesma ordem de grandeza das dimensões do obstáculo. Tudo bem? Então, aqui, eu vou colocar só teoria para vocês nas questões sobre esses três fenômenos aqui, tá? Aqui, ó. A condição para que ocorra difração, olha lá. Tá? Eu vou enviar para vocês uma apostila, tá? Com algumas questões sobre isso aí, para vocês fazerem, beleza? Vou botar aqui, tá? Então, assista esse vídeo quantas vezes vocês quiserem. Se tiver alguma dúvida, podem me perguntar lá pelo WhatsApp, tá bom? E aí vocês vão receber a apostila, beleza? Bons estudos aí, galera. Bom dia. Deixa eu parar a gravação aqui.